Bom dia, sétimo ano. Bem-vindos à nossa primeira aula de matemática à distância. Antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês algumas regrinhas que nós teremos de seguir para que possamos estar aprendendo como se nós estivéssemos dentro da sala de aula, ok? Primeiramente, é, haverá uma sequência de vídeo no qual eu gostaria que vocês acompanhassem junto com a apostila, todos os exercícios propostos aqui. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Conforme vocês vão assistindo os vídeos, evitem ficar copiando as respostas, tá? Então, tentem resolver alguns exercícios sozinhos e logo em seguida do próprio vídeo haverá a correção do mesmo, tá bom? E não precisa fazer correndo, fazer na pressa, tá? Nas nossas últimas aulas, nós fizemos a avaliação e a correção da avaliação. Então, nós paramos no módulo 6, tá? Adição algébrica de números inteiros relativos, que está na página 374. Então, se puder, assistam os vídeos com a apostila na mão e tentem resolver as atividades juntos comigo ou antes de eu resolver. Daí assim vocês utilizam do vídeo para poder corrigir o que vocês estão fazendo, ok? Vamos lá então. No nosso primeiro exercício, titulado em Cálculo do saldo de gols de um campeonato. Os meninos do sétimo ano estão participando de um campeonato de futebol interclasses. Veja o saldo de cada equipe. Daí nós temos aí a equipe azul, amarela, verde e vermelha. Para quem não se lembra, gols pro é quando eu faço um gol. Por exemplo, estou jogando futebol. Se eu fiz 2 gols no meu adversário, então estou com saldo de 2 gols pro. E gols contra seria o gol que eu levei. Por exemplo, o meu adversário fez gol em mim, então eu fico com saldo negativo, ou seja, são os gols contra, tá? Daí ele pede o seguinte: complete a coluna do saldo de gols, indique na última coluna a representação dos cálculos. Vamos resolver isso daqui juntos, ok? Então vamos lá. A equipe azul, ela fez 5 gols e o seu adversário fez 3 gols contra ele. Então, se eu fiz 5 gols e eu recebi 3 gols, eu fiquei com um saldo de gols de 2. Ou seja, na representação matemática ficaria assim: mais 5 mais menos 3. Né? Daí mais com menos é menos, ficaria 5 menos 3, que é igual a 2. Tá? O da equipe amarela fica da seguinte maneira: eu fiz 8 gols e eu levei 5 gols. Ou seja, 5 gols positivo, que é melhor para mim, né? Porque foi eu que fiz o gol. E eu levei 5 gols, ou seja, negativo. Então, se eu fiz 8 gols e ou seja, fizeram 5 gols em mim, então eu ficaria com saldo de gol de 3 positivo. Ou seja, na representação matemática ficaria mais 8 mais menos 5, que é igual a mais 3. A equipe verde foi o seguinte: ela fez apenas 2 gols, só que ela levou 5 gols do adversário, tá? Ou seja, eu estou com 2 positivo, só que eu estou com 5 negativo, que no caso fizeram mais gols em mim do que eu fiz. Ou seja, eu fiquei com saldo de gols negativo, que no caso seria menos 3. A representação matemática ficaria da seguinte maneira: mais 2 mais menos 5, que é igual a menos 3. E na equipe vermelha ficaria 6 gols pró, ou seja, eu fiz 6 gols, só que também fizeram 6 gols em mim. Então, o meu saldo de gols ficará zero.
porque mais 6 mais menos 6 que eu levei, né, mais com menos é menos, ficaria mais 6 menos 6, que é igual a zero. A adição de números inteiros relativos. Vamos fazer uma síntese das situações que você resolveu anteriormente. Em todas elas, você deve ter usado os parênteses para resolver as adições propostas. Assim, a adição de mais 5 com menos 2 se representa por parênteses, mais 5, fecha parênteses, mais, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses. Ou seja, haveria a regra de sinal aí no mais e o menos, ficando mais com menos 2, menos 2. Então, 5 menos 2 é igual a mais 3. No entanto, em todos esses casos, podemos deixar de colocar os parênteses. Assim, mais 5 mais menos 2 igual a mais 3 pode ser escrito por mais 5 menos 2 igual a mais 3. Como já vimos anteriormente, o sinal indicado que o número é positivo não precisa aparecer. Dessa forma, o resultado mais 3 pode ser indicado somente como 3, ou mais 5 mais menos 2 é igual a mais 5 menos 2, que é igual a mais 3, ou mais 5 mais menos 2, que é igual a 5 menos 2, que é igual a apenas 3. Tá? Aí abaixo segue uma tabelinha com alguns exemplos. Tá? Então temos aí a adição dada, a eliminação dos parênteses, né, que no caso nós fazemos a nossa regrinha de sinal, e o resultado, ou seja, a nossa soma aí ao lado, tá bom? No último exemplo, primeiro agrupamos os negativos e os positivos para depois calcular o resultado final. Aqui nós temos uma tabelinha, tá, com valores na vertical e valores na horizontal. Observam bem que tanto na horizontal quanto na vertical, nós obtemos os valores negativos e também os positivos. Esse exercício é um ótimo exercício para que vocês possam trabalhar a nossa regrinha de sinal. Para quem não se lembra, mais com mais daria mais, menos com menos daria mais com menos, menos, e menos com mais, menos. Nós já vimos isso em sala de aula, ok? Então vamos lá. Por exemplo, no primeiro quadradinho, da cor verde, nós temos mais 3, mais 3. Podem utilizar um caderno ou uma folha de rascunho para efetuar os cálculos, tá bom? Então vamos lá, vai ficar mais 3, mais 3. Ou seja, mais 3, mais com mais, vai continuar mais. Então vai ficar mais 3, que é igual a 6, ok? Um outro exemplo que vai dar um pouquinho diferente vai ser no caso da cor rosinha aí, né? Que ficaria menos 1 mais 3. Mais com mais vai permanecer mais, ou seja, vai ficar menos 1 mais 3. Ou seja, estou devendo 1. Se eu tenho 3, eu vou continuar positivo, porque vai me sobrar 2. E esses 2 ainda vai continuar comigo, ok? Então, menos 1 mais 3 vai ser igual a mais 2, aí no primeiro quadradinho da cor rosinha, tá bom? O primeiro exemplo aí da cor azul, o primeiro quadradinho, vai ficar menos 1 mais menos 1. Nesse caso, mais com menos é menos, então ele vai ficar menos 1 menos 1. Ou seja, estou devendo 1 para alguém. Estou devendo 1 para outra pessoa. Ao total, eu não estou devendo 2, ou seja, esse 2 que eu estou devendo, ele será um 2 negativo, tá bom? Tentem resolver sozinhos a tabela toda, tá? Pausem o vídeo, tentem resolver, que em seguida já virei com a correção.
Prontinho, espero que tenha acertado. No exercício B é o seguinte: observe os números que você obteve na tabela. Escreva 3 regularidades que você percebeu nas linhas ou nas colunas dessa tabela. Esse exercício, na realidade, ele é um exercício de resposta pessoal, ok? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Eu coloquei até mais de 3, eu coloquei 5 no caso, mas que vocês farão com a opinião de vocês, ok? Então vamos lá. A primeira regularidade que eu coloquei foi o seguinte: o zero não altera a adição. Assim, na linha ou coluna cinza, os números permanecem os mesmos da linha ou coluna de referência. Os números decrescem nas linhas do maior para o menor, ou do positivo para o negativo, ou do zero para o negativo, como ocorre na última linha. Também, os números nas regiões amarelas e laranjas são iguais. Os números da diagonal principal descrevem de 2 em 2 na diagonal secundária são todos iguais a zero. E a diagonal em que só aparece o zero, ou seja, a diagonal secundária, divide o retângulo em 2, de forma que os números da região superior são opostos aos que estão na região inferior. Exercício 2. Dê o valor das adições. Se necessário, imagine uma situação para cada uma delas. Essa questão é muito parecida com a que eu dei na nossa avaliação. Então, tentem resolver sozinhos, ok? Em seguida, eu virei com a correção para vocês. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho menos 3 e menos 2 dentro do parênteses. Então, o legal seria a gente eliminar os parênteses. Lembrando que o menos 3 não existe nenhum sinal na frente do menos, tá? Então eu só vou repetir ele. Ou seja, vai ficar menos 3 mesmo. Aqui nós temos mais com menos, que ficará menos. Ou seja, menos 2. Então, estou devendo 3, estou devendo 2. Ao total, eu estou devendo 5. Ou seja, 5 negativo. O próximo exercício aqui seria menos 5 dentro do parênteses e mais 8 dentro do parênteses. Aqui nós faremos regra de sinal, mais com mais, que é mais, ou seja, vai permanecer menos 5 mais 8. Estou devendo 5 e eu tenho 8. Ou seja, eu ficaria com um saldo positivo de 3. Então, meu resultado é 3 positivo. No exercício C, eu tenho menos 10 e tenho menos 5. Então, aqui no caso ficaria menos 10, ok? E aqui eu faria a regra de sinal, ou seja, mais com menos, que é menos, ou seja, menos 5. Eu estou devendo 10, estou devendo 5. Então, ao total, eu estaria devendo 15. Ou seja, o meu 15, por eu estar devendo, ele ficaria negativo. No exercício B, eu tenho menos 8 e tenho mais 8. Ok? Então ele permanece menos 8 no início, e aqui na regra de sinal, mais com mais fica mais. Então ficará mais 8. Então estou devendo 8, e eu tenho 8 para pagar. Ou seja, nesse caso, eu fico devendo nada. Ou seja, o meu resultado é zero. No exercício E, eu tenho mais 12 e tenho menos 10. Então vai ficar mais 12, mais com menos, nesse caso, fica menos, ou seja, menos 10. Eu tenho 12, estou devendo 10, meu 10 é negativo, ou seja, vai me sobrar 2, ok? 2 positivo. Bem, deixa eu arrumar a folha aqui para vocês. Agora vamos para o F. Eu tenho menos 25 e tenho mais 13, ou seja, estou devendo 25, que nesse caso, mais com mais é mais. Então, mais 13. Pense comigo, se eu estou devendo 25 e eu só tenho 13, ou seja, vai me faltar dinheiro.
Quanto dinheiro está me faltando? Nesse caso, está me faltando 12. Se eu não tenho esse dinheiro, ou seja, ele está me faltando, então ele é negativo, ou seja, menos 12. No exercício G, eu tenho menos 100 e mais 50. Então, vamos lá. Menos 100, ou seja, negativo, mais com mais é mais. Então, mais 50. Então, pensem comigo. Estou devendo 100 reais, ou seja, negativo. E eu tenho apenas 50. Logo, vai me faltar 50 reais. Por isso que esse 50 será negativo. Ou seja, não tenho dinheiro suficiente para pagar esse 100. Nesse próximo exercício, eu estou devendo 75, ok? Aqui nesse caso, eu faria a regra de sinal. Mais com menos é menos, menos 25. Então, pensem comigo, eu estou devendo 75. Eu também estou devendo 25. Então, se eu estou devendo 75 e estou devendo 25, ao total eu estou devendo 100. No próximo exercício eu tenho 3 valores, como vocês podem ver aqui. Não vai mudar nada, é a mesma coisa. Vou ter que fazer a regra de sinal para eliminar os parênteses. Então, o mais 2 permanece 2, mais com menos é menos, ou seja, menos 3, e mais com menos, menos, menos 4. Ok? Então, agora, 2 menos 3 menos 4. Eu acho mais fácil eu somar a minha dívida. E o que eu não mexi nele, eu vou repetir. Então, imagina comigo, estou devendo 3, estou devendo 4. Logo, estou devendo 7. Então, 2 positivo menos 7 é igual a menos 5. Vamos para o J. É igualzinho ao exercício anterior, tá? Vamos eliminar os parênteses. Então, vai ficar menos 5. Mais com menos é menos, então menos 3. Mais com menos, menos, ou seja, menos 4. Todos eles são negativos, então se tratam de dívidas. Eu vou somar a minha dívida. Então, se tudo é negativo, ou seja, ele é uma dívida, então ele vai ser negativo. Então, menos 5 menos 3 igual a menos 8. Então, e por fim, menos 8 menos 4 é igual a menos 12. Próximo exercício. Mesma coisa, vamos eliminar os parênteses. Então, 8 mais com mais 5, mais com menos é menos, então menos 10. Vamos somar os positivos primeiro. Então, 8 mais 5 igual a 13. O que eu não mexi, eu vou repetir novamente. Eu tenho 13 e estou devendo 10, ou seja, vai me sobrar 3. E esse 3 é positivo. Vamos para o nosso último exercício. Ok? Vamos lá. Menos 30 vai permanecer menos 30. Mais com mais, que é mais 20. E mais com menos, menos, menos 70. Nesse caso, eu tenho dois valores negativos, tá? E um positivo. Vamos somar os negativos primeiro, que fica mais fácil. Então, menos 30 com menos 70 é menos 100. E o que eu não mexi, eu vou repetir novamente, que no caso é mais 20. Pensa comigo, estou devendo 100 e eu tenho 20. Ou seja, eu vou continuar devendo. Vou dever 80. Na página 376, vou ler um textinho aqui para vocês, tá? Se puder, me acompanhe na apostila. A subtração de números inteiros relativos. Vamos explorar algumas situações para que você possa compreender como realizar uma subtração com números inteiros relativos. Da mesma forma como procedemos da adição, ao final você também poderá contextualizar as subtrações propostas como quiser. Retomando o cálculo da amplitude térmica. Você viu na seção anterior que o sinal de mais pode ser suprimido nas expressões mais 5 mais menos 2, né? Fazendo a regrinha de sinal, ficaria 5 menos 2 igual a 3. Observe a expressão após o primeiro sinal de igual. Ela nos indica que devemos subtrair 2 de 5. Claro que, como o sinal mais pode ser omitido, podemos interpretar como subtrair mais 2 de mais 5,
Logo, mais 5 mais menos 2, 5 menos 2, ou seja, mais 5 menos mais 2, que é igual a 3. Ou seja, a operação de subtração pode ser feita pensando-se na operação de adição. Voltemos agora ao contexto de amplitude térmica, utilizado no módulo 4. Suponha que a cidade de Londres tenha apresentado, num dado dia, as seguintes temperaturas: mínima de menos 5 graus Celsius e máxima de 10 graus Celsius. Dessa forma, a amplitude térmica foi de 15 graus Celsius. Qual operação devemos realizar entre os números menos 5 e mais 10 para chegar ao resultado mais 15? Se somarmos os dois, chegaremos a menos 5 mais 10, que é igual a mais 5, que não é o valor correto. Tente concluir como se deve representar o cálculo da amplitude térmica e, com auxílio de escalas numéricas, dê seu valor para as seguintes cidades. Vamos agora para os exercícios. Aqui nós iremos retomar o assunto de amplitude térmica, tá? Para quem não se lembra, é máxima menos a mínima. Nós temos aqui a cidade de Curitiba, Washington, Pequim e Budapeste, ok? Eu vou resolver com vocês esse exercício aqui. Vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Escrevi em vermelho, para calcular máxima menos a mínima, ok? Então, desses 4 exercícios, eu vou identificar primeiro qual que é a temperatura mínima e a máxima. No caso aqui de Curitiba, a mínima foi de 9 graus Celsius e a máxima de 20 graus, ok? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a máxima, um momento. Ok, vamos lá. Pegando a máxima, no caso aqui, vai ficar máxima menos a mínima. A amplitude térmica sempre vai ser máxima menos a mínima, ok? Então vai ficar 20 graus Celsius, que é a máxima. Esse menos eu coloco aqui. E menos quem? A mínima. Ou seja, mais 9. Ok? Como eu substituí a palavra mínima, ok, por um valor, eu sempre coloco entre parênteses, tá? Pode ver que eu fiz aqui, ó, máxima menos a mínima, ok? Regra de sinal para eliminar os parênteses. Então vai ficar 20 menos com mais menos, menos 9. Ou seja, 20 menos 9 é igual a 11 graus Celsius. Belezinha? Vamos para o próximo. Tá? O próximo é a cidade de Washington. Ok? Primeiro, antes de resolver, vamos identificar a temperatura mínima e a máxima. Ok? Vamos lá. A mínima é de menos 1 grau. Ok? E a máxima de mais 10 graus. Então vamos lá. Máxima, que é 10, menos a mínima. Ok? Cuidado ao confundir, gente. O primeiro menos é o menos lá de cima. O segundo é do valor negativo. Ok? Por isso a importância de colocar entre parênteses, tá? Para vocês não se confundirem. Então, menos com menos é mais, vai ficar 10 mais 1, que é igual a 11 graus Celsius também. Ok? Vamos para Pequim agora. Vamos identificar a temperatura mínima e a máxima, ok? A mínima em Pequim é de menos 10 graus Celsius. E a máxima de menos 1 graus Celsius. Não interessa se ele é positivo ou negativo, eu sempre vou pegar a temperatura máxima menos a mínima. Se a máxima é menos 1, então eu coloco menos 1. Menos da palavrinha lá em cima e depois o menos da temperatura. Ok? Aqui nós devemos fazer também a regra de sinais. Então, menos com menos, nesse caso aqui,
tá? Vai ser positivo. Coloquei umas flechinhas aqui para ajudar vocês a entenderem, tá? Máxima, que é -1, aquele menos que desceu, e a mínima, que também é negativa, eu repito novamente, para fazer a regrinha de sinal. Então, -1 mais 10 igual a 9 graus Celsius. Agora, em Budapeste, tá? Vamos identificar a temperatura mínima e a máxima. Mínima de 9 graus Celsius e a máxima de -3 graus. Tá? Vamos lá, máxima, que é -3, menos a mínima, que é -9. Ok? Vamos eliminar os parênteses fazendo a regrinha de sinal. Então, -3, menos com menos, mais 9. Que no caso é 6 graus Celsius. Vamos lá, dando continuidade, ok? Na página 377, eu vou ler o texto que nós iremos utilizar para responder as próximas questões, ok? As finanças da turma. Na última festa junina da escola, os alunos do sétimo ano A ficaram responsáveis por uma das barracas de jogos. Os pagamentos eram feitos com fichas que podiam ser compradas e vendidas na tesouraria da escola. Durante a última hora da festa, Marina foi a responsável pelo controle das fichas que circulavam na barraca. Alguns colegas de Marina pediram fichas emprestadas na barraca, prometendo pagar no dia seguinte. Por falta de troco, Marina ficou devendo fichas a alguns alunos de outras turmas que vieram jogar em sua barraca. Por isso, ela montou a tabela abaixo para poder controlar essa situação. Então vamos lá. O nome e a turma e a situação qual foi? Jorge, do sétimo B. Ele precisou pagar 3 fichas. Renata, do sétimo A. Está me devendo 10 fichas. Pedro, do sétimo A. Está me devendo 25 fichas. Júlia, do oitavo C. Preciso pagar 2 fichas. Bruno, do sétimo A. Está me devendo 15 fichas. Aline, do sétimo A. Está me devendo 30 fichas. César, do sexto B. Preciso pagar 5 fichas. Ao final da festa, Marina teve de calcular o total arrecadado pela barraca de sua turma. Para isso, levou em consideração todos os empréstimos de fichas. Resolveu então criar um código usando números inteiros relativos para facilitar o cálculo. Tudo que ela teria a receber seria representado com sinal de mais, e tudo que ela deveria pagar seria representado com sinal de menos. Aqui entra aquele exemplo que eu dei em sala de aula para vocês. Por exemplo, dinheiro entrando para vocês é coisa boa. Quem não gosta de ganhar dinheiro, não é verdade? Então, se o dinheiro está entrando para mim, eu vou representar com sinal positivo. E se eu estiver gastando, tirando dinheiro do meu bolso para pagar alguém, eu vou representar com sinal negativo. Exercício 1. Complete a nova tabela elaborada por Marina, seguindo o raciocínio das duas primeiras linhas. Na última linha, complete o total que ela tem a receber e o total que ela deve pagar. Em relação à tabelinha que vocês têm aí em cima, vocês vão copiar a tabelinha novamente. Só que dessa vez vocês vão substituir o, o preciso pagar, ou por exemplo, estou devendo através de sinais. Por exemplo, o Jorge do sétimo B. Eu preciso pagar 3 fichas para ele, certo? Se eu preciso pagar, então eu estou tirando do meu bolso para pagar ele. Então eu vou representar por -3, ok? Daí a Renata, ela está me devendo 10 fichas. Oba, se ela está me devendo, está entrando dinheiro para mim, ok? Ou seja, ela não pagou ainda, mas vai entrar dinheiro para mim. Então eu vou considerar os 10 positivos. Entenderam? Então, se eu preciso pagar 3 fichas, fica -3. Se eu preciso, se a pessoa precisa me pagar, ou seja, ela está me devendo e ela vai pagar,
eu vou representar com saldo positivo. Eu quero que vocês completem sozinhos aí essa tabela. Logo em seguida, eu já tenho a correção do mesmo, ok? Pausa o vídeo, tente fazer, que logo em seguida já virá a correção. Exercício 2. No final da festa, havia no caixa da barraca 200 fichas. Considerando também os empréstimos, que seriam acertados no dia seguinte, qual o total arrecadado pelo sétimo A da festa junina? Represente essa situação matematicamente. Após o fechamento das contas, em que calculou o total arrecadado pelo sétimo ano A na festa junina, no item 2, Marina lembrou que deixara de registrar na tabela outros empréstimos. Você vai ajudá-la nos próximos itens a refazer as contas considerando esses outros empréstimos. Então, vamos lá. Então, como diz no próprio enunciado, no final da festa havia no caixa da barraca 200 fichas. Então, esses 200, eu tinha 200, por exemplo, foi acrescentado mais 80 fichas, que no caso que eu recebi, né, de pessoas que estavam me devendo. Lembra? Vocês fizeram a somatória no exercício 1? Então, ou seja, ficaria 200 mais 80 da somatória dos positivos, mais o menos 10 que eu teria que pagar para as fichas que eu fiquei devendo, ok? Então, 200 mais 80 mais menos 10, ok? 200 mais 80, 280. Mais com menos é menos. Então, 280 menos 10 é igual a 270. No exercício 3, Bia, do sétimo A, pegou emprestadas 20 fichas na barraca, que seriam devolvidas no dia seguinte. Com essa informação, qual o novo total arrecadado pelo sétimo A na festa junina? Represente essa situação matematicamente. Então vamos lá. Embora ela tenha pego emprestado essas fichinhas, ou seja, ela devolveria no dia seguinte. Ou seja, aquela fichinha ela sumiu do meu caixa. Então ele vai o quê? Contabilizar como se tivesse entrado dinheiro para mim, ok? Então, por exemplo, eu fiquei com um saldo final de R$ 270, ok? Ela pegou emprestado essas 20 fichas, ou seja, ela vai me devolver essas 20 fichas. Está me dando. Então, 270 mais 20, eu vou ficar com 290 positivo. No exercício 4, Marina ficou devendo para Murilo, do sétimo A, 10 fichas. Com essa informação, qual o novo total arrecadado pelo sétimo A na festa junina? Represente essa situação matematicamente. Então, eu fiquei com um saldo final de 290, certo? Só que a Marina ela ficou devendo para o Murilo, então ela teve que tirar dinheiro do caixa para poder pagar o Murilo. Lembra que eu falei? Se eu estou tirando dinheiro de mim, então ele é negativo. Então no caso vai ficar como? Vai ficar 290 mais menos 10. Ou seja, mais com menos é menos. Então 290 menos 10 é igual a 280 positivo. Exercício 5. O Bruno do sétimo A, na verdade, não estava devendo 15 fichas. Ele as devolveu ao caixa da barraca alguns minutos depois de tomá-las emprestadas. Mas Marina se esqueceu de riscar seu nome na tabela.
Com essa informação, vamos calcular o novo total arrecadado pelo sétimo A da festa junina. Complete o esquema a seguir usando os sinais mais e menos. Esse exercício eu vou fazer junto com vocês, ok? Vamos lá. Então, aqui eu vou preencher no total anterior a resposta do item 4, ok? Então pode perceber que eu coloquei aí mais 280, ok? Referente ao total anterior. Como foi devolvido esse dinheiro, teria que tirar o dinheiro do empréstimo do Bruno. Ou seja, eu não tinha acrescentado 20, então eu vou pegar 280, eu vou tirar o dinheiro que foi acrescentado no passado para mim. Então 280 menos mais 15, ok? Menos com mais ficaria menos. Então 280 menos 15, que é igual a 265 positivo. Exercício 6. Marina, na verdade, não ficou devendo 5 fichas para o César do sexto B. Ela o pagou pouco depois, mas se esqueceu de riscar o nome na tabela. Com essa informação, vamos calcular o novo total arrecadado pelo sétimo A na festa junina. Complete o esquema a seguir usando o código criado por Marina. Vamos resolver juntos isso daqui também. Então, o total anterior, ou seja, o valor do item 5, é de R$ 265, ok? Como eu tinha lançado errado, ou seja, a dívida com o César eu tinha tirado 5, lembra da tabelinha? Ou seja, estava menos 5. Só que realmente ela tinha pago essas 5 fichas. Então, como ficaria? É o do total, né, que é 265. Eu vou tirar esse dado do meu balanço, ok? Então, o oposto de menos 5. Eu tinha tirado menos 5, ou seja, estou acrescentando de novo. Então, vai ficar 265, tá? Menos, ou seja, o oposto do menos 5 que eu tinha jogado anteriormente. Logo, vai ficar como? 265 menos com menos é mais. Então, 265 mais 5, que é igual a 270. Exercício 7. Vamos fazer uma síntese dos cálculos realizados por Mariana. Ok? Esse daqui eu vou tentar resolver em vídeo para vocês, para facilitar o raciocínio. Ok? Vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho na apostila, né? A expressão numérica que eu fiz. Vamos calcular. O primeiro passo é eliminar todos os meus parentes, ok? Então, menos 3, como não há sinal nenhum na frente, não precisa fazer a regrinha de sinal. Então, mais com mais, mais, então mais 10, mais com mais, ou seja, mais 25. Aqui, mais com menos, igual a menos 2, mais com mais 15, e mais com mais 30, mais com menos, né? Nesse caso aqui, menos 5, ok? Regrinha de sinal vocês já sabem, hein? Vamos lá. Se eu observar, eu tenho menos 3, menos 2 e menos 5. E o restante são positivos, mais 10, mais 25, mais 15 e mais 30. Se quiser, vocês podem organizar, chamar só os números positivos e depois só os negativos para não se confundirem, ok? Então vai ficar mais 10, mais 25, mais 15 e mais 30. Agora eu vou lançar os negativos, ou seja, menos 3, menos 2 e, por fim, o menos 5. Agora você pode somar os positivos e somar os negativos, ok? E tirar a diferença no final. Então vamos lá. Vamos somar primeiro esse daqui. Mais 10 mais 25, mais 15 mais 30. Então, 10 mais 25 igual a 35. Positivo. 15 mais 30 igual a mais
45. Aqui eu vou somar a minha dívida, lembra? Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Com menos 5, menos 10. Ok? Então vamos lá. 35 mais 45 vai ser igual a 80. Esse menos 10 eu não usei. Ok? Então eu vou repetir embaixo novamente. Menos 10. Então 80 menos 10 agora ficou facinho, né? 80 menos 10 que é igual a 70. Belezinha? Então, pessoal, a aula de hoje terminou, ok? Não pensem que vocês se livraram do dever de casa, porque vai continuar tendo dever, viu? É através do dever que eu conheço as maiores dificuldades que vocês têm, tá? Ele é de extrema importância, ok? E o dever de hoje, ok? Segunda-feira, eu quero eles para amanhã, ok? É o teste 1, 2 e 3 e o em casa do 1 ao 10, página 382 até 386, ok? O conteúdo que eu apliquei aqui é um pouquinho menos do que eu aplico na sala de aula, vocês me conhecem. Nós teríamos 2 aulas na segunda-feira, ok? Só que eu fiz o equivalente a uma aula só, justamente para dar um tempinho extra para vocês fazerem o dever, tá bom? O prazo para a entrega do dever é para terça-feira até o meio-dia. Meio-dia e 1, eu não vou mais aceitar o dever de casa, tá bom? E assim, como eu quero que vocês me mandem esse dever de casa, façam o dever de casa no caderno, como vocês sempre fazem, e vocês tirarão fotos do dever e me enviarão pelo WhatsApp, ok? E eu estarei validando aqui no diário, aqui na minha casa, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, tá? Fiz com muito amor e carinho, não foi fácil fazer esse vídeo, ok? Porque exigiu muita coisa, né? Desde montar a aula, gravar o áudio, gravar os vídeos. Então não foi fácil, mas eu fiz de coração, tá? E pensando no melhor para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma ideia que possa acrescentar nas nossas futuras aulas, serão muito bem-vindas. Vou me despedir aqui e que Deus nos proteja nesse momento tão difícil. E não cruzar os braços, né? Nossa luta, em nome de Jesus, vai ser de muitas vitórias. Beijão no coração de cada um de vocês. Se precisar, só chamar no WhatsApp que eu irei responder. Beijão.